Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a tomar a sua Bíblia, abri-la, lê-la, estudá-la e receber das Escrituras o ensino maravilhoso do Senhor a respeito das verdades espirituais, a respeito de coisas tão tremendas que transformam a nossa vida e nos fazem crescer espiritualmente. Nos fazem sermos transformados à própria imagem do Senhor. Por exemplo, nas histórias bíblicas e nas festas dos judeus, nas festas bíblicas, nós temos a festa de primícias. Nós temos a festa dos pães ázimos e nós vamos ver um relacionamento ali destas festas com o sepultamento de Jesus. No programa de hoje, conversaremos sobre profecias sobre o seu sepultamento. Vamos ver? Deixe o seu coração pronto para ser transformado pelo Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, desde o Jardim do Éden, desde a promessa do Senhor à mulher, aos seres humanos, o Senhor diz que do descendente da mulher viria um que haveria de esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria o calcanhar. E o que significava isto? Significava que este Messias, significava que este Filho de Deus, que este descendente da mulher que seria enviado ao mundo haveria de ser ferido. E Jesus foi não somente ferido, não só seus pés e suas mãos traspassados pelos cravos, não só o seu lado perfurado, o seu coração, mas a coroa de espinhos. Ali na cruz, o Senhor estaria dando a sua vida para nos salvar e para remir e para perdoar os pecados da humanidade. A palavra de Deus já nos trazia 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, 700 anos antes do Filho de Deus se encarnar, se tornar homem. O profeta Isaías profetizou no capítulo 53 a respeito do sofrimento de Jesus. Do versículo 7 ao 12, ele nos diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus cumpriu esta profecia literalmente, a ponto de Pilatos dizer: não respondes nada? Não vês o que eles dizem a respeito de ti? Você não vai se defender? Jesus não se defendeu. Jesus não usou aquele momento para trazer as provas de sua inocência, porque ele veio para aquele momento. Ele nasceu para dar a sua vida e ele a deu. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Ninguém procurou saber, na verdade, quem era Jesus. Se o soubessem, veriam que ele nasceu de uma virgem, veriam que anjos cantaram no seu nascimento, apareceram a pastores nos campos de Belém. Saberiam que Simeão e Ana foram encontrar com Maria e José nas escadarias do templo e Simeão lançou uma palavra profética sobre Jesus. Saberiam que Zacarias, o pai de João Batista, teve um encontro com um anjo lá no lugar santo dos santos e nasceu o menino, que seria o batedor, que seria o atalaia, que seria aquele que iria à frente do Messias. Mas quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Sim, aqui fala da morte do Senhor. E Jesus deu a sua vida. Mas também a profecia fala sobre o sepultamento do Senhor. Vamos ver? Diz o versículo: designaram-lhe a sepultura entre os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça,
nem dolo algum se achou em sua boca. Designaram-lhe a sepultura entre os perversos, ou seja, ali ao lado da cruz era aberta uma vala comum onde os corpos dos crucificados eram lançados, onde eram sepultados numa só vala. Era assim com os criminosos. Designaram-lhe a sepultura entre os perversos, mas Jesus não foi colocado ali. Por que não? Isto nos fala a festa dos pães ázimos, porque o pão simbolizava o corpo de Jesus. Quando ele instituiu a ceia ali no dia da Páscoa, ele tomou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. E os pães eram ázimos, os pães eram sem fermento, o pão era santo. E para o judeu, o tocar a morte contaminava. Se um judeu tocasse em um morto, tivesse de carregar um morto, sepultar um morto, quando ele deixasse ali aquela tarefa, ele deveria se banhar, trocar de roupa, passava por um ritual de purificação. A morte era contaminação. E Jesus, o seu corpo santo, não poderia tocar a morte, tocar os outros corpos. Jesus era o autor da vida. Ninguém tirou a sua vida, ele a deu. E o seu corpo era santo. Nicodemos e José de Arimateia, homem rico, faziam parte do Sinédrio. José de Arimateia fazia parte do Sinédrio, era um dos anciãos. Ancião não é a pessoa velha, mas é a pessoa respeitável, eram os empresários da época. E José de Arimateia vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus. E o lava e o prepara. Ele e Nicodemos, com muitos perfumes, embalsamam o corpo de Jesus e o colocam sobre uma lápide, num túmulo cavado na rocha, um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda posto, porque Jesus é pão asmo. Ele não poderia estar em contato com a morte. Nem mesmo um túmulo onde outras pessoas já tiveram sido sepultadas, Jesus não poderia estar ali. Teria de ser um túmulo novo, cavado na rocha. E é tão interessante que quando nós vamos a Israel, a Jerusalém, do lado de fora dos muros, há um monte com um aspecto de caveira, e perto dele há indícios de ter havido ali um horto. As cisternas, a água, há um lagar, mostra que havia um jardim. Jardim não é de flores, jardim é um pomar. E tudo indica que aquele túmulo cavado na rocha, que tem marcas de igrejas bizantinas, de igrejas no decorrer dos séculos, igrejas cristãs, nos mostra que ali naquele lugar, muito provavelmente, era ali o túmulo de Jesus. Seu corpo santo foi colocado num túmulo cavado na rocha, onde ninguém havia sido posto para cumprir esta profecia. Designaram-lhe a sepultura entre os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Ele não foi julgado na vala comum, onde aqueles 2 ladrões foram lançados, mas ele foi colocado num túmulo novo, cavado na rocha. A palavra de Deus se cumpre. O Senhor profetizou a respeito do corpo de Jesus, o corpo santo, que não deveria ter o contato com a morte. E se Jesus estivesse ali naquela vala comum, como se ia atestar a sua ressurreição? Era necessário um túmulo novo, cavado na rocha, com uma pedra fechando a sua entrada. E o texto continua nos dizendo: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a alma na morte,
foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui está dizendo que ele foi contado com os transgressores. Naquele dia, eles estavam dizendo: estamos crucificando 3 malfeitores, 3 escórias da sociedade. Lá estavam aqueles 2 ladrões, pessoas que entravam, furtavam, agiam com violência, pessoas que foram pegas, apanhadas nos seus pecados. Um deles se converte, um deles recebe a verdade, o conhecimento de Jesus e foi salvo. O meu servo, com o conhecimento dele, justificará a muitos. Hoje, você pode conhecer Jesus. Você pode ver que na festa dos pães ázimos não apenas comiam pão sem fermento, sem propósito. A ausência de fermento, o fermento simboliza o pecado, fala de pureza. O único pão puro realmente é Jesus. O único homem que passou pela terra sem pecado, Yeshua, e deu a sua vida por nós, por mim e por você, para que pudéssemos ter vida e vida abundante, através da sua santidade, através do penoso trabalho de sua alma. Você já está salvo? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Reconheço que eu sou um pecador e tenho vivido longe dos Teus caminhos. Reconheço que sou falho, fraco, mas eu Te peço perdão para os meus pecados. Entra, Jesus, na minha vida, perdoa-me, dá-me um novo coração, purifica-me. Eu quero também ser um pão ázimo, eu quero também ser sem fermento, sem contaminação. Ajuda-me, eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, é isto aí. Tome posse da sua salvação e seja santo, como um pão sem fermento, festejando esta festa maravilhosa dos pães ázimos. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo programa, se Ele nos permitir.